Oi, tudo bem? Vamos continuar aprendendo React Native. Então, no último vídeo a gente viu como fazer o setup, configurar, instalar os módulos e rodar nosso primeiro aplicativo móvel. Aí o React Native genera esse aplicativo dentro pra gente, que tem umas coisas aqui, a gente vai inspecionar, vamos dar uma olhada para ver o que está acontecendo aqui. Então, aqui é o meu simulador, deixa eu aumentar aqui, fazer maior, ok? Vamos botar aqui Live Reload. Então, quando eu fizer umas mudanças no meu código aqui, vai automaticamente atualizar o meu aplicativo. Isso é uma das vantagens de fazer um aplicativo móvel no React Native, é que funciona como se você estivesse fazendo um aplicativo web, aí você pode só atualizar, em vez de compilar as coisas e ter que esperar para todo aplicativo esperar ele compilar, como se fizesse Swift ou o Java para o Android. Então aqui é só reload, Command R, comando R. Mas eu botei o Live Reload, então vai automaticamente mudar as coisas aqui. Então, vou botar esse negócio no lado aqui. Aí eu vou aumentar a tela aqui. Então, vamos ver o que é que está nesse arquivo. Primeiro de tudo, no seu componente aqui, esse aqui é a gente chama o componente, né? Componente chamado primeiro projeto. É o componente que é primeiro lançado quando você roda a aplicação. Então, as primeiras coisas que você faz é importar o React, que vai ser o framework que a gente está usando, né? Então, importa o React do React aqui. Aí depois importam os componentes do React Native. Now, se você não sabe o que é que significa aqui, esse negócio é called destructuring, de estruturação, que a gente faz isso para não ter que escrever aqui, por exemplo, esse componente aqui se refere a isso, mas o que é isso? Dentro do objeto React tem um negócio chamado component. Aí se eu não tivesse essa parte aqui, eu teria que botar assim, porque na verdade component é isso aqui. Dentro do React, do objeto React, tem outro chamado component. Aí quando você faz o destructuring assim, é mesmo quando você fala, eu quero que você extraia o component, o objeto, então dessa maneira eu não tenho que ficar todo o tempo falando React, ponto. Eu só falo componente, mas na verdade é parte do módulo do React, desse objeto aqui. Então fica mais fácil escrever as coisas, não tem que escrever muito. Mesma coisa com esses outros aqui, você está importando esses componentes aqui que está dentro do objeto que é fornecido por esse módulo aqui do React Native. Então, eu não quero ter que digitar React Native ponto essas coisas todo o tempo. Então, eu só dou um destruction aqui dentro dos braces e a gente pode falar view, text e style sheet, essas coisas, sem escrever React Native ponto. Entendeu? Isso aqui é os chamados componentes. Esses aqui são fornecidos pelo React Native e são os mais básicos, já são dados a você e você só usar eles para fazer a sua aplicação, mas a gente pode fazer os nossos próprios componentes, que é baseado no uso dos componentes que já são fornecidos. Então aqui, depois de importar o React e o React Native, vem a classe, né? A gente está usando o ES6, o ECMAScript 6, que é a nova versão de JavaScript, que vai ser o padrão. Agora todos os navegadores suportam o ES5, o ES5, mas já estamos vamos mudar para o ES6, e o ES6 agora tem classes, tem as classes no JavaScript. E as coisas ficam muito mais fáceis de digitar, não tem que falar function todo o tempo.
É só botar esse negócio assim essa arrow function aqui. Ok, mas vamos ver. Aqui é o nome do componente. So, todo componente que você cria no React, você tem que estender do componente. Isso aqui é para fazer inheritance, que é essa classe aqui deriva desse componente. So, todo componente que você cria deriva do componente, que é que é parte do framework do React, que a gente importou ali. So, vai sempre ser assim, classe, o nome do seu componente, extends component. Aí dentro do componente vai sempre ter a render function, a função de render. Todo componente tem que ter essa função e dessa função você retorna o que você quiser que seja rendered para a tela, assim. Que é o mais básico, componente mais básico que você pode ter que ter. Tem que ter você dá o nome a ele e tem que ter a função de render. Aí você retorna qualquer coisa. Pode ser... Vamos fazer aqui só um texto aqui. Essas coisas aqui. Aí eu já salvei e já atualiza automaticamente aqui. Então você vê aqui o texto está lá porque não tem nenhum estilo. Tá feio, mas não botei nenhum estilo. Mas você vê que essa é a ideia. Vamos voltar para o que era antes. Aí já tem esses aqui, um template, essa view que já fizeram aqui, com aqueles negócios. Vamos salvar para atualizar automaticamente ali. Já tem aí. Aí depois disso, tem aqui os estilos. Normalmente você põe aqui quase no final do arquivo, você declara com const, chama de styles e cria uma style sheet. Você usa esse componente que é chamado style sheet para criar a sua style sheet. Aí você passa um objeto que tem os estilos aqui, por exemplo. Esse aqui é o nome do estilo, aí você define como é que você quer esse estilo, como é que você quer isso aí. Aqui no React Native eles usam Flexbox para o modelo de... Não é o Box Model, é o Flexbox. So, Flexbox é uma alternativa nova para o modelo da caixa, o Box Model, que é muito melhor. Então, se você quiser dar uma olhada, busca aí Flexbox para ter para aprender o básico. Mas aqui nesse vídeo a gente não vai ver muito disso não. Então, você tem que aprender aí, que esse vídeo vamos focar no React Native. Aqui é em inglês, mas você pode procurar em português aí. Que eu estou em inglês aqui. Caixas flexíveis. Essas coisas. Tem um MDN. Então aqui, sempre os estilos aqui. Aí no final, normalmente você exporta o módulo, ou nesse caso, como é o primeiro componente, o componente que roda a aplicação, você tem que fazer esse app registry e registrar o componente. Aqui é o nome e você passa uma função aqui que retorna o componente que é feito aqui. Esse primeiro projeto aqui é o nome desse aqui. Esse aqui é o arrow function, a função que é nova no ES6. Esse aqui é como se fosse